Olá! Nos primeiros meses de 2026, o Rio Grande do Sul registrou mais de 20 feminicídios. Não são apenas números, são mulheres que tinham histórias, famílias e uma vida pela frente. Diante desse cenário, cresce a urgência por políticas públicas capazes de proteger, acolher e interromper o ciclo da violência. O Por Elas de hoje recebe a bancada feminina da Câmara, composta pelas vereadoras Daia Ranisch, professora Luciana Martins e Deza Guerreiro, a nova procuradora da mulher da Câmara de Novo Hamburgo. 3 vereadoras de diferentes partidos, bases eleitorais e visões políticas distintas, unidas por um mesmo propósito: enfrentar a violência de gênero e defender a implantação urgente do Centro de Referência da Mulher, o espaço fundamental de apoio, orientação e acolhimento às vítimas. Vamos falar sobre os desafios da rede de proteção, o papel do poder público e os caminhos possíveis para reduzir a violência contra as mulheres. Olá, vereadoras, sejam muito bem-vindas aqui ao nosso programa. Bom, começar com a vereadora Deza, recém-possada procuradora da mulher aqui de Novo Hamburgo. Vereadora, queria que a senhora falasse sobre os desafios desse cargo agora para o ano de 2026. Muito obrigada. Com certeza será um grande desafio, até porque nós temos um número alarmante de feminicídios, que já se somam então 23, e também a gente tem a questão da violência contra as mulheres. Então a Câmara, a Procuradoria vai estar aberta para acolher, para escutar essas mulheres que muitas vezes sofrem caladas em casa, sem apoio, muitas vezes inclusive da família, e por medo. Inclusive por medo de denunciar, por medo de ser agredida novamente. Então, aqui vai ser um local de acolhimento, onde a gente vai fazer aquela primeira escuta, e podendo, então, conduzir a pessoa para o local ideal para ela ter o suporte, tanto com psicólogos, com a questão de, até mesmo na delegacia, não, mas eu não quero fazer ocorrência nesse primeiro momento, mas ter a oportunidade de conversar, inclusive com a vereadora Daia, que se colocou à disposição, e isso é muito importante, para que a pessoa comece a entender aquilo que pode mudar na vida dela. Também trazendo a realidade para ela que ela sim, ela pode ter condições de se manter, de manter o seu filho, porque a prefeitura está lançando alguns cursos, e a gente quer conseguir colocar essas mulheres, junto a esses cursos, para que elas possam sim, então, ter a sua liberdade financeira para poder sair dessa questão toda que ela está, dessa dor, desse sofrimento. Então, vai ser grandes desafios, mas a gente vai fazer assim com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, acolhendo e escutando essas mulheres. Bom, nós tivemos um aumento de quase 50%, de mais de 50% no número de feminicídios em relação ao mesmo período do ano passado. A vereadora Daia, a senhora também é policial civil, atua nesses casos da violência contra as mulheres. O que a senhora atribui esse aumento da violência tão expressiva nesse ano? Sim, falando em números, antes de iniciar a resposta da tua pergunta, entre 2015 e 2025 foram mais de 13 mil feminicídios. E em conversa, num debate que eu presenciei essa semana, na terça-feira, em Porto Alegre, fui no 3º encontro das delegacias especializadas no atendimento à mulher. Nós falamos muito sobre isso e o debate foi que muitas delegadas, muitos policiais acreditam que a divulgação da forma como essa vítima está sendo morta também está causando isso. Eles não falam apenas o nome da vítima e expõem a foto da vítima, mas quantas facadas, tiros. Então, essa é uma das questões que eles estão colocando e que nós temos que cada vez mais repensar no momento que ali da delegacia sai uma informação, conversar com o jornalista. Olha, eu posso te passar a informação até aqui. E cada vez mais nós temos que colocar à frente o rosto dos agressores e não a forma como aquela vítima foi morta. Vereadora, o que a senhora atribui esse aumento da violência? Grande verdade. Quando a gente pensa na tipificação deste crime, que é o feminicídio,
ele é um crime colocado recente no Código Penal, né? E o que a gente vive também hoje na nossa sociedade? Uma publicização. Hoje as informações circulam. Quando a vereadora Daia traz a forma, principalmente como a imprensa tem relatado, não se destaca, né, quem cometeu o crime. E também não se busca caracterizar este homem que está cometendo essa violência. Quem são os homens hoje? Quais são as características desses homens que cometem a violência contra as mulheres? E é um fenômeno que eu acho que a gente vive, inclusive, enquanto sociedade. Hoje nós estamos vendo vários grupos de homens se organizando, que inclusive incentivam a violência, seja ela de forma virtual ou não. A gente vive uma quebra. E aí, para nós, mulheres, a nossa organização, a nossa busca, né, por essa legitimidade nos espaços de poder, ela também tem trazido esse desafio para a sociedade contemporânea. Eu acho que são muitas possibilidades, assim, do porquê deste aumento, mas também uma discussão, qual é a crise que os homens vivem para que eles estejam tão violentos? Quem são esses homens? Porque nós vamos ver, se nós formos fazer uma pesquisa, nós vamos encontrar uma diversidade, né? Quando a vereadora Deza traz a necessidade das mulheres terem a independência econômica para poderem sair desse ciclo de violência. É uma situação. Quando a gente fala do silenciamento, do porquê a mulher não busca fazer este movimento, aí a gente pode ver uma diversidade de situações em relação a situações dos feminicídios, mas eu acho que é uma situação que nós vivemos enquanto sociedade e é um desafio que envolve a cultura, né, masculina, que envolve a educação, que envolve a política pública de enfrentar essa violência, mas é muito complexo. Talvez a gente que esteja vivendo esse momento, a vereadora Daia não dê conta de entender. Os fenômenos, normalmente, eles ultrapassam a nossa capacidade no primeiro momento. Mas, sem dúvida, a imprensa deve ter um olhar, né, de não colocar a mulher como o centro do crime, e sim o homem que cometeu. Não é uma mulher que levou tantas facadas, é o homem que, de uma forma brutal, executou uma mulher com tantas facadas. Exatamente. A gente precisa inverter essa ordem aí. Uhum. E a vereadora Luciana trouxe o caso de grupos organizados de homens, né? A gente vê cada vez mais um aumento da misoginia digital, né? Esses grupos de Red Pills e outros, né? Que incentivam, inclusive, meninos muito jovens a odiarem essas mulheres. E me parece que, mais uma vez, recai sobre as mulheres o papel de educar, né? Mulheres, sejam elas mães ou professoras, nas escolas. Como lidar com essa situação? Qual a ideia de vocês? O que é preciso ser feito em relação a esses grupos? Posso só falar uma coisa que tu falaste, daí eu até olhei já direto para a professora Luciana, né, vereadora professora Luciana, sobre educar na escola. Hoje a gente também está com uma situação muito difícil na escola, que o professor, a professora, eles ensinam e eles educam. Só que aí tem um porém. Quando tu vai educar, esses pais não aceitam que a professora esteja educando. Então aí a gente já começa com outro problema, né? Que acaba sendo atacada a professora. E se eu estiver enganado, me corrija. Mas é exatamente como eu vejo hoje. Eu digo hoje, está difícil de ser professor, porque além de ensinar, tem que educar. E aí quando tu vai educar, que um pai e a mãe não educaram em casa, são as professoras que ainda vêm, porque em 5 minutos está um pai lá, porque hoje tem a rede social, né? O WhatsApp, tá o pai lá. Inclusive, um incentivo a os alunos fiscalizarem, né, o que esses professores estão dando em sala de aula. Então, eu tô falando aqui, né, porque a gente tem uma professora e a gente sabe o quanto ela, né, passa assim com isso. Eu não estou dizendo que ela em si passa, mas os professores, né, acompanha, que não é fácil. Então, além de tudo isso, também tem mais este agravante,
né, que os professores querem educar, mas ainda tu tem que cuidar muito as tuas palavras, porque um pai que ele já não quer que o filho seja educado, porque ele não educa, também não quer dar o direito ao professor. E vem de encontro com um projeto que nós ontem passou pela Comissão de Segurança, que é um projeto da bancada feminina, projeto de lei 147 de 2025, que fala sobre o tema transversal de violência contra as mulheres nas instituições municipais. O que vem de encontro? A educação. Numa aula de história, podem resgatar o direito das mulheres. Eles podem, em uma outra matéria, começar a trabalhar o que diz a Lei Maria da Penha. E puxando essa questão da Lei Maria da Penha, agora, um importante avanço vai ter a questão da violência vicária, que é contra quando os homens utilizam das crianças para atingir aquela mulher. Então, também agora entrando na Lei Maria da Penha. E isso é muito importante, porque várias crianças foram vítimas fatais, né, dessa violência contra as mulheres. E ali eles atingem diretamente aquela mãe. Qual o bem mais precioso de uma mãe? Com certeza são os filhos. Nossa. Então, eles atingem porque, no meu posicionamento, eu morrer não vai ser um impacto tão grande do que eu perder um filho. Então, aqui já tem políticas públicas nesta casa e através da bancada feminina, e por isso a importância da bancada feminina para trazer todas essas questões. E uma vai somando a outra. Muitas vezes a vereadora Luciana, na maioria das vezes, nos chama para os projetos dela, outras vezes a vereadora Deza, outras vezes eu, e isso a gente vai unindo forças, e muitas vezes alguns homens também aqui nesta casa nos auxiliam. Inclusive, esse projeto de lei que a vereadora Adaia mencionou altera uma lei aprovada o ano passado, né, por iniciativa da vereadora professora Luciana, que já previa essa educação para as questões de gênero lá desde o início da vida educacional das crianças. Foi alterada por uma emenda. Agora as senhoras retomam, né, essa necessidade de tratar do assunto com as crianças desde a educação infantil, né, professora? É importante, Dani, a gente resgatar, porque a casa também passa por esse processo, né? Nós estamos aqui, a bancada feminina hoje se identifica, 3 vereadoras, tu mesmo definiu, com caminhadas diferentes, com partidos diferentes, mas que une-se nessa casa legislativa para tratar a questão das mulheres. E esse projeto também é um retrato disso. Nós conseguimos aprovar ele o ano passado com essa emenda. Agora ele vai para o plenário para a retirada da emenda, né? Então, são esses processos. E isto tem a ver com o processo legislativo, mas também tem a ver com a cultura. Como é que a cultura se dá? A cultura se dá no andar, né? No desenvolvimento. Quando a vereadora Adaia traz a parceria dos homens aqui em apresentar projetos de lei, legislar sobre a causa das mulheres, a gente está criando uma cultura, né? E me chama a atenção que hoje, diversas vezes, as pessoas se referem a vereadores e vereadoras, o que normalmente aqui nós não estaríamos utilizando. Parece que a gente está falando de algo que é linguístico, que não faz. Isto é a cultura que pode e que vai mudar a relação da violência em relação às mulheres e às meninas, né? A gente está nesse processo enquanto sociedade. Mas eu gostaria de voltar sobre a questão dos grupos organizados, né? E tu mesmo nomeou um deles. Eu acredito que nós precisamos ter um controle sobre as redes sociais. A gente não pode naturalizar a violência nas redes sociais contra as mulheres. E a gente pode ter clareza que nós, vereadoras, qualquer matéria, qualquer publicização sobre as nossas atividades, elas sofrem muitas vezes nas redes sociais a intervenção de grupos que parecem não estarem organizados, mas elas vêm de fato porque são vereadoras, porque são mulheres que estão nesse espaço de poder. Então, estou acompanhando
a discussão no Congresso sobre a caracterização da misoginia. A gente viu que o projeto que ontem ia ser pautado, ele não é o que desejamos, porque foi incluído um artigo que descaracteriza o projeto, né? Da mesma forma que a vereadora ontem à noite foi aprovada a questão da violência vicária. Então já consta lá na Maria da Penha a ser sancionada nos próximos dias, mas é um movimento que é importante em todos os espaços, né? E é fundamental que a gente discuta isso, mas a educação, sem dúvida nenhuma, ela tem um papel, né? A educação não relacionada só às mulheres, mas a educação de uma forma mais ampliada. E a educação formal, ela precisa trazer, mesmo, né, Deza, com todas, vereadora Deza, com todos esses desafios que você nomeou ali, Sim. do quanto as famílias muitas vezes não compreendem, mas é necessário. E eu acredito muito no trabalho da nossa rede municipal, das nossas professoras e dos nossos professores. Se a gente olhar, né, acompanhamos há muito tempo a Mostratec, por exemplo, e a Mostratec Júnior são crescentes os trabalhos de crianças de todas as idades, trazendo essa questão do combate à violência de gênero. Então, já tem uma semente nas escolas que está acontecendo que precisa ser ampliado. Né? E só sobre a questão das escolas, eu acho que é na escola que a gente consegue plantar a sementinha do bem, do amor, da esperança, né? Porque as crianças, elas quando elas escutam, muitas vezes elas até podem estar vivenciando na casa algum tipo de agressão vendo da mãe, né? Mas eu digo porque quando a gente consegue fazer com que essa criança saiba que ela não precisa fazer o que o pai fez, passar o que a mãe passou, e quando a gente começa lá pequenininho, né? Que nem aquele dia nós falando lá, eu acho que sim, a conversa precisa começar, não é lá com 12, 14, 15 anos, essa conversa precisa começar enquanto a criança está formando o caráter, né? Para que ela saiba, não, eu não vou errar, eu não vou fazer isso. Então, é importante essa conversa nas escolas e isso é até uma pauta que eu ainda vou conversar com as duas vereadoras para a gente tentar também se reunir um dia e nós irmos, né, como bancada e falar, né? Eu acho que é importante, quanto mais a gente falar, divulgar, hoje o falar é muito importante, né? Para que as crianças sejam um futuro melhor, porque como tá difícil, né? E a gente vem, bem como a professora Luciana falou, vem daquela cultura. Ah, porque meu pai batia na minha mãe, sabe? Venha. Só que a gente precisa mostrar que essa cultura, ela não precisa continuar. Ela pode ser mudada. Eu não preciso fazer o que a minha mãe fez, não preciso fazer o que meu pai fez. Eu posso ser diferente. Então, é importante, né? A educação é a base. É a base. Eu fui convidada através da Delegacia para a Mulher para dar algumas palestras nesse mês de março. E estive falando para um grupo de ciclistas no sábado passado. Na semana que vem eu vou estar com homens. Eu acho muito importante essa questão de grupos reflexivos, porque muitas vezes aquele agressor, não só fora do presídio, mas eu estava analisando um psicólogo que estava falando, que trabalha no presídio do Rio de Janeiro, e ele mencionou, eles estão lá presos por violência doméstica e eles não conseguem entender que o que eles fizeram era um crime e que causa danos. Então, é todo um trabalho de resgate para mostrar para aquele homem, não, isso que tu praticou é uma violência e sim, um crime, e tu vai ser responsabilizado por aquilo. Então, eu vou estar conversando com um grupo de homens e até ouvi uma pessoa falar, mas isso não tem a ver com a Delegacia da Mulher. Isso tem tudo a ver com a Delegacia da Mulher. Porque se nós educarmos as crianças, educarmos os homens, muito desses crimes não serão mais... não haverão mais esses crimes. Claro que não 100%. E nós estávamos acompanhando também essa semana. A maioria dos agressores tem idade menor que 45 anos. E a maioria usuários de drogas e principalmente álcool. Então, tudo isso, no momento do registro da ocorrência, que nós estamos lá atendendo aquela vítima,
nós solicitamos, tu vai querer uma medida protetiva. A partir do momento que aquela vítima quer uma medida protetiva, nós vamos fazer várias perguntas, é um formulário. E nesse formulário nós colocamos a idade do agressor, colocamos se é usuário de álcool, usuário de drogas, e a partir dali nós temos todos os dados, o que está acontecendo, vamos tentar entender esse agressor. Nós já tivemos aqui na Câmara um debate, né, sobre a importância dos grupos reflexivos de gênero, porque o que acontece? O agressor muda o relacionamento, mas continua com os mesmos comportamentos com outras mulheres. Queria que a vereadora professora Luciana falasse da importância desse trabalho e da importância de Novo Hamburgo retomar também formalmente um trabalho como esse que, segundo, acho que a Ticiana, que era uma das organizadoras do grupo, Ticiana, nos relatou que tinha 0 reincidência dos homens que participavam, né, professora? Sem dúvida é fundamental e nós estamos legislando sobre isso. Nós apresentamos agora no protocolaço que realizamos na semana anterior, passada, no dia 11 de março, nós realizamos e uma das proposições é uma mudança. Nós temos aqui encaminhada, aprovada o ano passado, uma legislação do vereador Ricardo Ritter e a gente fez uma alteração trazendo como uma política pública do município, né? A gente já tem alguns embriões, já tem alguma perspectiva de que a Guarda Municipal realize. O que nos cabe aqui, enquanto vereadoras, de que isso seja implementado como uma política pública. Então, a gente está legislando sobre isso, esperamos que esse projeto esteja logo lá no plenário para ser votado. Mas, sem dúvida nenhuma, é necessário, e a vereadora Daia está contando de uma experiência de estar palestrando, e eu tive uma experiência na sexta-feira de assistir na Casa da Praça um documentário que foi proposto pelo grupo Mulheres Quebrando Tabus. E aí nós tivemos a participação de alguns homens e tivemos a participação de estudantes da educação de jovens e adultos da escola Elvira, e foi um momento muito, muito interessante, porque os relatos eram de grupos de homens organizados, principalmente na região sudeste. O documentário é de 2019. Chama O Silêncio dos Homens, é muito bom. Fica a dica para que todos possamos assistir, quem ainda não assistiu, O Silêncio dos Homens. E justamente falava dessa organização de grupos de homens discutindo a sua masculinidade e discutindo o processo da construção de ser homem. Nós, mulheres, já estamos organizadas há muito tempo, há mais de um século, né? A gente discute as nossas dificuldades, os nossos anseios, as nossas características em diversos grupos. E esse movimento precisa passar pelos homens. E no caso dos grupos reflexivos, para os homens que de alguma forma precisam cumprir uma medida, né, designada pelo judiciário para que possam rever e se reconhecer como agressores, porque é isso que a vereadora Daia traz, né? Os homens cometem uma violência e não se percebem como agressores. E aí nesse grupo, conforme a Ticiane, né, comentou, né, que eu estava junto no dia que ela comentou, 0 reincidência. Então, isso para ver o quão importante é. Esse é o caminho. Isso tem um significado muito grande, que tem como mudar, tem como ser diferente. A pessoa também precisa querer, né? Porque se tem 0 reincidência, foi porque deu um resultado. Então, a gente também precisa, né? E isso é um assunto também, isso é algo que eu quero trazer aqui para a Câmara, né? Para a Procuradoria, para que a gente tenha, né, esse também do Quebrando Tabus, que eu quero, né, chamar as meninas e o pessoal do Quebrando Tabus, para que a gente tenha toda essa rede, esse apoio para essas mulheres que a gente quer que venham aqui conversar, que venham ser escutadas. Eu acho que é muito importante, né? Sim. Então.
E, a principal luta, né, da bancada tem sido a retomada do CRM. Acho que desde o ano passado a Procuradoria da Mulher, quando a vereadora Luciana estava à frente, puxou essa luta e foi anunciado recentemente pelo Poder Executivo a retomada ainda este ano do Centro de Referência das Mulheres. Qual a importância desse espaço para a proteção das mulheres aqui de Novo Hamburgo? É de suma importância. Em 2017, quando eu entrei na Delegacia para a Mulher, ainda tínhamos o Viva Mulher. E é um trabalho em conjunto. Nós encaminhávamos aquela vítima para o Viva Mulher a partir do momento de uma ocorrência policial, que aquela vítima está chorosa, que ela está precisando de um apoio psicológico. Para onde tu vai encaminhar ela? Prontamente, nós já muitas vezes levávamos ela até o Viva Mulher. Ou ela quer se separar e ela não tem condições. Nós sabemos que tem a Defensoria Pública, mas nada como tu ir num local específico para elas e aí dali ter um apoio jurídico, uma orientação, por onde eu começo, assistência social também. Então, o que ocorre? Hoje nós temos atendimento de algumas estagiárias que vêm da FEVALE até a Delegacia para a Mulher, só que 2 vezes por semana. E nós atendemos diariamente as vítimas. E muitas vezes também as vítimas iam até o centro de referência, conversavam com as profissionais e elas não. Eu te oriento a fazer uma ocorrência. Então, eles traziam ela do centro de referência para a delegacia. Então, era toda uma rede de apoio que funcionava muito bem. E eu quero aproveitar esse momento para dizer que ontem eu consegui já uma emenda para o Centro de Referência da Mulher, mesmo ele não estando implementado, de R$100 mil, através do deputado estadual, ele é suplente, mas assumiu, Rafael Braga, que já está nos ajudando aqui em Novo Hamburgo nessa luta pela violência contra a mulher. Isso é muito importante, né? E é muito bem-vindo, porque eu acho que precisa, né? E é como tu disseste, quando essas mulheres têm um amparo como antes tinha, e agora elas passaram a não ter, né? Elas ficam desassistidas. E isso é muito ruim. Então, tendo o Centro de Referência das Mulheres, inclusive aqui na Câmara, como procuradora, como nós vamos estar trabalhando aqui, a gente consegue já indicar, levar essa pessoa até o órgão que vai, então, dar toda a proteção para ela, que vai, então, estar ajudando. Só que hoje, o que nós temos? Né? A gente fica... Nós temos órgãos que estão fazendo? Temos. Mas não é específico para isso. E essa é uma questão muito delicada, que a pessoa ela precisa ser escutada, mas ela não quer que mais ninguém saiba. Então tem que ser um lugar que seja somente para essas mulheres. Não comporta em nenhum outro local, né? Então, e isso é uma coisa que eu vou agora entrar em contato com o executivo também para ver, né, como se diz, a quantas andam, né, os processos, porque assim, isso é uma necessidade para ontem. Isso não é uma necessidade para o ano que vem. As mulheres estão sofrendo hoje. A gente não pode dizer, olha, eu vou te atender, mas tu espera até, né, mês que vem, ano que vem. 2027 era a previsão inicial. Então assim, não, é uma coisa que assim, foi falada, agora ela tem que ser cumprida. E nós, como bancada, é isso que nós vamos fazer. Eu não estou nem falando como a procuradora, não, eu estou falando como a bancada. Porque, como eu sempre digo, isso é uma luta que nós três que estamos aqui dentro, nós iniciamos e nós vamos seguir juntas cobrando, porque é para as nossas mulheres, é para a nossa cidade. Então, isso não é uma coisa da vereadora, desde a vereadora Luciana, da vereadora Daia. Isso é uma pauta de nós três. Então, vamos juntas cobrar e fazer com que isso saia do papel. Então, eu digo aquele termo, vamos incomodar. Acho que é importante dizer, né? Há uma comprovação de que boas políticas públicas, equipamentos de políticas públicas salvam vidas e eles também otimizam os recursos, né? Então, o Centro de Referência para as Mulheres, ele deve existir em todas as cidades com mais de 40 mil habitantes. Quando a gente está falando aqui de reabrir o Centro de Referência, o CRM, a gente está trazendo
para a cidade de Novo Hamburgo, para a rede de proteção das mulheres, este equipamento que vai congregar então a assistência social, a psicologia, a questão jurídica e vai facilitar o fluxo para que a gente possa otimizar. Quando a vereadora Daia traz, eu já estou trazendo a destinação de uma emenda parlamentar para a instalação, enfim, a gente está falando da boa política. Então, temos aqui um compromisso do governo para que aconteça. Tem sido publicizado que fica ali junto à Secretaria de Saúde e a secretária tem um compromisso aqui com essa casa no dia 6 de estar aqui, de nos trazer essa informação da data. Estamos com a expectativa que seja até julho que isso aconteça, segundo as informações da própria secretária. E é importante dizer, nós estamos aqui, e quando a vereadora Deza traz, é importante. Foi nessa Casa Legislativa que a gente colocou na agenda da cidade o CRM, que a gente trouxe as mulheres de Novo Hamburgo, os movimentos organizados da sociedade civil, que a gente trouxe a defensoria, a promotoria, para que essa pauta tornasse possível. Então, a gente tem uma expectativa que isso se concretize de uma forma bem rápida, né? E que seja um esforço de toda a sociedade de Novo Hamburgo para oferecer para as mulheres um lugar seguro, um equipamento que possa dar conta e possa oferecer uma maior eficácia no sentido de preservação de vidas, de acesso a políticas públicas. É o primeiro passo, né, Dani? Depois de instituído, é a gente avançar para que ele funcione plenamente. Temos exemplos muito positivos no nosso entorno aqui. Acho que hoje a cidade de Canoas é um exemplo para nós em termos de centro de referência das mulheres e de políticas exitosas. Nós precisamos estar buscando próximo de nós essas realidades. E quiçá a gente tenha aí, em 2029, 2030, uma Casa da Mulher. Aqui, que é o segundo passo a partir do centro de referência. E é assim, a gente pensa no equipamento e depois já projeta aí um passo à frente. Exato. Bom, só para nossos telespectadores entenderem o que a professora Luciana traz do papel da Câmara, nós tivemos em março do ano passado a realização de uma audiência pública que defendeu a retomada do CRM. Tivemos várias reuniões de articulação da Rede Lilás, né, que é puxada aqui pela Procuradoria Especial da Mulher. Em outubro, uma audiência pública com a Comissão Externa de Combate aos Feminicídios da Câmara Federal. E sobre essa comissão, recentemente foi apresentado um relatório, acho que a professora Luciana acompanhou, que mostra, traz alguns dados para a gente entender a violência de gênero no estado do Rio Grande do Sul. Um deles diz que foram concedidas mais de 50 mil medidas protetivas em um ano, mas que temos um monitoramento via tornozeleira eletrônica muito limitado para essas medidas protetivas. Vou pedir primeiro para que a professora Luciana fale um pouco desse relatório, né, do que ela acompanhou do trabalho da comissão da Câmara Federal e para dar e explicar a importância da tornozeleira eletrônica, do monitoramento desses agressores na defesa da vida das mulheres. Nesse relatório, nós temos um capítulo específico sobre a cidade de Novo Hamburgo, né? É importante estar à disposição, inclusive estarei passando formalmente para a nossa procuradora e considero que seja importante a gente retomar esses dados da cidade de Novo Hamburgo. E é um documento que ele é norteador das políticas públicas. Então, ele traz das distâncias que as mulheres precisam percorrer para encontrar uma delegacia especializada das mulheres. Traz a nossa dificuldade aqui em Novo Hamburgo de termos uma DEAN que funciona em horário comercial de segunda a sexta. Do nosso centro de referência, por sermos uma cidade com o porte que temos. Então, ele nos orienta, ele nos traz possibilidades de a gente se debruçar sobre os dados. E me chamou muito a atenção
a falta de aplicação dos recursos. Nós tivemos a nível... E aí o Tribunal de Contas do Estado complementa. A nossa cidade está lá no Tribunal de Contas, entre uma das cidades que não tem uma designação de recursos para políticas das mulheres, que é outro fato importantíssimo. Então, a comissão, inclusive, apresentou o relatório, mas não encerrou os seus trabalhos. Ontem à noite, né, a aprovação do uso da tornozeleira e de ter 24 horas para que o judiciário se posicione sobre o uso, já é o resultado dessa política pública vinda desse relatório, né? A deputada Fernanda Belchiona, que é a coordenadora deste relatório, junto com a deputada Maria do Rosário, que é a relatora, encaminhou um projeto de lei. E esse projeto de lei foi aprovado ontem. Então, já é um resultado concreto disso. O que ocorre? Um pouco eu fico sem palavras, porque na prática, há dificuldade. Temos que ter uma delegacia 24 horas, não temos efetivo. Temos 24 delegacias especializadas no atendimento à mulher no estado todo. E conversando com o delegado Padilha, que hoje faz parte do RS Seguro, ele mencionou o porquê das 24 em locais com maior número de criminalidade e de violência contra as mulheres. Claro, o ideal seria ter em todos os municípios. Quanto à tornozeleira eletrônica, conversamos muito também, debatemos essa questão. Ela está sendo colocada dentro de uma DEAN. E a maioria dos policiais, não só eu, inclusive alguns delegados, concordam que deveria ser no sistema penal. A polícia penal colocar essas tornozeleiras. Não temos efetivo. E mesmo assim estamos também com mais essa atribuição. E é extremamente excelente esse projeto das tornozeleiras quando o judiciário nos coloca, temos que colocar a tornozeleira naquele agressor. É colocado ali, o pessoal do sistema penal vem até a delegacia, é colocado a tornozeleira e imediatamente a vítima recebe um telefone celular novo. O que ocorre? No perímetro em que aquele agressor não pode se aproximar, a partir do momento que ele ultrapassou aquele perímetro, vai acusar no telefone dela e a vítima tem tempo para poder fugir daquele agressor. Porém, temos todas essas políticas públicas, mas qual o formato ideal? Nós temos que pensar também número de policiais. Não temos um concurso? Tirar policiais de outras delegacias, daqui a pouco de distrito, de outras especializadas e colocarmos nas DEAs. Tem DEAs no estado que estão com 4 policiais. A nossa delegacia em Novo Hamburgo tem um número significativo de policiais que também não é o correto e temos licenças, 2 policiais em licença gestante, outra gestante que está no final da gravidez. Então, temos que pensar sim políticas públicas, mas e na prática? Como que essa política pública vai funcionar? E não é só a Polícia Civil, né, Daia, que tem essas dificuldades, porque nós temos, por exemplo, dos 497 municípios, que é outro dado que traz esse relatório, apenas 110 desses 497 municípios têm a Patrulha Maria da Penha. Exatamente. Que também é um instrumento fundamental para atender essas vítimas então, e mulheres. Essas vítimas, elas merecem o projeto da tornozeleira eletrônica. Eu sou muito a favor desse projeto, mas ainda temos que avançar muito na questão quem vai colocar as tornozeleiras, como vai se proceder, porque muitas vezes é ouvido o Ministério Público, o Judiciário, a Defensoria, e o policial que está lá na ponta não é ouvido. Então, nós precisamos avançar muito quanto à questão do efetivo, a questão de qualidade de vida dos profissionais para poder prestar um atendimento decente para aquela vítima. Para aquela vítima ser acolhida, o policial também tem que estar numa carga horária correta. Como agora o governador mencionou que as delegacias vão até às 21 horas. Nós não temos efetivos para trabalhar de segunda a sexta horário comercial.
Então, fica mais essa questão. E nós sequer tínhamos uma secretaria para as mulheres no Estado, né? Sim, que foi aberta recentemente. Que foi aberta recentemente. Então, precisa ter toda essa estrutura também estatal para se pensar as políticas Isso, públicas. e muitas mulheres estão morrendo. Então, até que ponto? Vamos pensar política pública, mas na prática. Temos que pensar já na prática, enquanto estiver pensando na política pública. Eu acho que é importante, né? Se nós pegarmos esses números das 24 DEAs e da dificuldade de efetivo, de estrutura, a gente também pode pensar que muitas vezes quem está neste lugar de decisão em relação às políticas não visualiza as mulheres. Tanto é que hoje a gente tem, o governador lançou agora, de uma forma... assim, no apagar das luzes do seu governo, um pacote de políticas públicas para as mulheres no Rio Grande do Sul. Mas o fato é que ele sequer investiu a questão do fundo disponível para o Estado em relação à questão das políticas das mulheres. Então, é importante, faltam recursos, sim, mas também os recursos que são disponíveis muitas vezes não são acessados. E aí isso serve para o governador, serve para nós enquanto cidade. Hoje, se nós estamos falando do CRM ser uma realidade agora no segundo semestre de 2026, nós estamos também falando que o município hoje tem possibilidade de acessar, junto ao Ministério da Justiça e do Ministério das Mulheres, essa possibilidade. Com o pacto que foi estabelecido pelo governo federal para que os estados que, infelizmente, o Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina são os únicos estados da federação que não assinaram o pacto, podem estar buscando recursos para essa realização das políticas, do aumento, inclusive. Eu acho que a segurança é um tema importante da gente pensar. Como é que a gente está pensando no financiamento da segurança? Porque quando a gente fala de falta de efetivo, a gente está falando da disposição do orçamento público estadual para a segurança pública. Quando a gente está falando da Brigada Militar e da falta da Patrulha Maria da Penha, a gente também está falando disso. Então, vocês que estão nos assistindo, a gente precisa trazer esses temas e precisa também estar discutindo de como a gente vai dar conta dessa necessidade. E só para complementar, eu acho assim, escutando a vereadora Daia falar, né, de nada adianta muito tu fazer agora pacotes, estratégias, né, políticas para as mulheres, se não se tem o principal, que é o efetivo. Então, fica tudo no papel e nada sai, né, o que tem que realmente acontecer não acontece, porque como tu está dizendo, é a falta do efetivo. Por exemplo, a delegacia. É lamentável que seja somente de segunda a sexta, porque precisa, depois das 20 horas, até as 21, né? Precisa no sábado, precisa no domingo, a gente sabe. Mas é como tu disseste, é muito bonito ali, mas na prática não se consegue fazer como se deveria, porque não se tem o recurso de pessoas. E, na verdade, a Delegacia da Mulher não seria para registro de ocorrência. Seria para acolhimento das vítimas, para fazer um bom inquérito, para poder os agressores serem, chegar no final do processo, encaminhar para o fórum e serem iniciados. Sim. Esse é o trabalho de uma DEA e não registro de ocorrência. Hoje temos as DPPAs que é para isso. Sim. Então, que podem ser destinadas às mulheres. Então, o que eu vejo é falta de gestão, falta de conversa e diálogo com quem está na ponta e realmente entende a necessidade daquela vítima que vai até uma delegacia. E, pegando o gancho da professora Luciana, estive também no Ministério das Mulheres, em Brasília, e muitas verbas temos lá para buscar para o município ir até ao encontro desses programas. Também tem disponível veículos, eu não tinha esse conhecimento, para os CRMs, através do Ministério das Mulheres. Então, o que falta também? O Poder Executivo, não só os vereadores, mas o Poder Executivo ir atrás desses projetos. E teve alguns ministérios que eu visitei que o Executivo entrou com um determinado projeto e não deu seguimento. E são milhões
que retornam para os cofres públicos, sem chegar ao município. Mas por quê? Porque o município não fez a sua parte. Então, muita coisa, eu digo, falta de gestão. E trazendo também a importância, eu sei que as vereadoras falam muito sobre isso, de ter mulheres nos espaços de poder, para pensar essas políticas públicas, pensar a questão das mulheres, né? E é uma luta de vocês também a ampliação desses espaços para que na próxima legislatura tenhamos mais mulheres aqui nessa casa. Essa é a legislatura com maior número de mulheres, ainda assim são 3 vereadoras. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Bom, o que eu acho, eu acho que a gente precisa sim trabalhar muito essa questão de ter mais mulheres nos lugares políticos, né? Porque aqui são 14 vereadores, né? São 11 vereadores e 3 vereadoras. E como tu disseste, nunca teve 3 mulheres. Esta é a primeira vez que está tendo 3 mulheres. Olha o tempo que se levou para ter 3 mulheres. A gente já começa por aí. Segundo, por que a gente não pode ter 11 mulheres e 3 homens? É uma lógica. Por quê? Porque nós não podemos ser. Nós podemos, só que a gente está aqui justamente para incentivar as mulheres. Né? Eu sempre digo assim, olha, luta, porque a gente não está aqui em vão, teve uma luta, teve todo um trabalho, né? E a gente sabe que quando uma mulher, ela luta e ela coloca, por exemplo, Andresa, estou falando de mim, quando eu vou fazer alguma coisa, eu dou o melhor de mim, né? Para fazer aquilo da melhor forma possível. Eu acho que aqui estão as 2 vereadoras que também, se estão aqui é porque, né? E é isso que as mulheres devem fazer. Elas devem sim. Ah, mas eu acho que eu não tenho muito talento para isso. Eu lembro quando a vereadora Luciana, logo que eu iniciei, e eu disse assim, eu não sou política. E eu lembro exatamente da frase do primeiro dia, eu acho que tu estava junto, né, Dai? Que a vereadora, inclusive, falou para mim, não, tu não vai mais dizer isso. Tu não era política, agora tu é. Então, aquilo ali me chamou a atenção. Eu nunca tinha falado para ti, né, vereadora, mas me chamou e eu pensei, não, só um pouquinho. Eu não era. Hoje eu sou. Então, querendo ou não, ela acabou me fortalecendo, porque eu realmente disse, não, eu vou ser política, eu vou dar o meu melhor. Então, é muito bom quando uma mulher, ela consegue incentivar a outra, né, e dar esse espaço de a gente se sentir importante, empoderada. Então, é isso que nós aqui queremos dizer. Porque eu digo, pelo menos, por que não pode ser agora 11 mulheres e 3 homens? Ou por que não pode ser 7 mulheres e tantos homens? Porque a gente nunca teve 3 mulheres na política, na Câmara de Vereadores. Eu acho que chegou o momento de a gente dizer, não, nós temos que ser a maioria. Eu fico muito feliz. Eu acredito que nós estamos sendo a voz de muitas mulheres aqui dentro. A partir do momento que nós pensamos políticas públicas e pensamos nessas políticas na prática, nós já estamos fazendo a diferença e mostrando para elas, não, nós estamos fazendo a diferença e vocês também podem fazer a diferença. A partir do momento que tu faz um projeto de lei ou tu puxa um projeto, sugestão que vem do governo federal para um aluguel social, para uma vítima que quer sair do ciclo de violência doméstica, financeira, patrimonial e diz para ela, não, estamos pensando em ti, né? Puxamos esse projeto para o município, para que o município também faça parte dele e que ela, através de tudo isso, ela possa ver, não estou sozinha, tenho outras mulheres lutando por mim, isso já é um grande passo, um grande avanço e nós nos sentimos com a missão cumprida. Eu acho que é o desafio, né, Dani? Quando a gente, vereadora Deza, vereadora Daia, diz do desafio, nós estamos aqui, já foi desafiador chegar aqui. Porque nós estamos em instituições, os nossos partidos, indiferente da sigla que sejamos, as mulheres já passam pela primeira luta dentro do seu partido para estar aqui. Porque nós temos hoje uma cota de 30% da participação feminina e que os partidos nos colocam, muitas vezes, para cumprir, entre aspas, aqui uma tabela. E quando uma mulher, né, ela consegue os votos necessários
para estar aqui, ela está desafiando a própria estrutura. As casas legislativas, obviamente que eu vou falar aqui da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, porque é onde eu estou, ela é um desafio. Se nós olharmos lá quantas mulheres foram presidentes dessa casa legislativa, nós vamos ver aqui que, para além da representação, nós também precisamos pensar. Hoje nós temos as nossas mesas sempre com uma mulher. O fato é se perguntar se essa mulher está ali para que não tenhamos só homens ou se de fato as mulheres estão nas mesas para ocupar e para serem ouvidas e para pensar a política institucional da casa. Eu ia até pedir uma parte em relação a isso. Uma parte lá, vereadora. Sim, vereadora. Quantas mulheres nós teremos nessa legislatura que serão presidentes dessa casa legislativa? São questões que nós precisamos afiar. E a questão da parte sobre a mesa. Por que uma mulher não pode decidir qual ano ela quer estar? Temos o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Por que decidem por essa mulher? Não, tu vai ficar no quarto ano, mas essa mulher quer o terceiro ano. Quem sabe podia ser o segundo, primeiro ano. Porque até nisso os homens querem decidir. Não, vai ter uma mulher e vai ser tal ano. Eu acho que aqui já começa a discussão. Deixa aquela mulher, vocês são 11, eu acredito que os homens, eles podem, num consenso, não, vamos dar voz para essas mulheres, não precisamos nós mulheres dar voz para as mulheres, mas os homens podem começar a dar a voz para nós. Então, eu acho que começa já ali, né, a educação para esses homens já no formato profissional também, não só dentro do lar, dentro da casa deles. Eu acho que são muitos desafios. Mas eu sou entusiasta de um projeto que essa casa tem, que é das vereadoras e dos vereadores mirins. E estive aqui na terça-feira. E aí nós tínhamos aqui a instituição evangélica, a primeira escola a ser recebida, 130 estudantes. E eu fiz um questionamento de quantos meninos e meninas iriam se colocar à disposição para estar como vereador e vereadora. Fiz a contagem ali. Eram 7 meninos e 13 meninas. 13? E a gente, 13. A gente também tem visto que as meninas têm ocupado mais espaço. Então, obviamente, eu sou a mulher aqui que tenho mais, que já vivi mais tempo, mais de meio século. As minhas que dividem a bancada aqui são mais jovens, são de uma outra geração, inclusive, né? Eu acho que a gente vai avançar nesse sentido e a gente precisa, sim, discutir em todos os espaços. E nós temos um compromisso. A gente, desde o dia 1º de janeiro de 2025, tem trazido essa questão da equidade. E a equidade, vereadora Daia, ela também se dá nessa questão da gestão da casa. Nós não temos que discutir que teremos uma mulher. Nós deveríamos estar discutindo se a legislatura tem 4 anos, que nós deveríamos ter 2 homens e 2 mulheres. Exatamente. É este o princípio. Mas a democracia no Brasil, ela é recente, ela é desafiadora e ela precisa encontrar formas de que a gente possa estar avançando, né? Então é um compromisso e eu fico muito feliz, né, de ter a vereadora Deza, de ter a vereadora Daia aqui nessa legislatura e poder fazer essas trocas, inclusive essas conversas que a vereadora Deza acabou de relatar. Em 2028 temos o desafio de termos mais mulheres vereadoras na cidade de Novo Hamburgo. Somos 53% das eleitoras, as urnas precisam trazer para essa casa mais mulheres. A gente precisa trazer a diversidade para essa casa, inclusive para que a gente possa avançar. Bom, já poderia terminar o programa por aí, mas eu queria trazer um assunto que foi falado lá no início, pesar um pouquinho aqui agora, que é sobre a violência vicária e os impactos sociais dos feminicídios. Né? Nós tivemos 2 casos, e até para que os nossos telespectadores possam entender o que é violência vicária, tivemos 2 casos bem emblemáticos no país esse ano. Uma que foi o secretário de governo
da Prefeitura de Itumbiara, em Goiás, eu vou dar o nome dele, Thales Alves Machado, que assassinou os filhos e em seguida tirou a própria vida. E, inclusive, essa mãe, né, depois de perder os filhos, ela foi julgada, né, pela sociedade por uma suposta traição, como se ela fosse culpada desse crime. E o outro caso aconteceu no Rio de Janeiro, que o agressor, ele cometeu um abuso contra essa namorada e quando ela foi registrar a ocorrência, ele voltou na residência e também tirou a vida do filho dela. Né? Esses são casos que tem acontecido no Brasil. E esses casos, eles são para atingir a vida das mulheres, acabar com a vida delas, né? Porque tira o que elas têm de mais precioso, que são os filhos. E outro dado é um dado trazido também pelo relatório das deputadas, que diz que entre 2021 e 2025, o Rio Grande do Sul teve 660 crianças e adolescentes órfãos em decorrência dos feminicídios. Né? Como é que vocês acham que a sociedade pode olhar para esse impacto, né, na vida dessas crianças, dessas famílias, dessa violência tão cruel? Inclusive, agora tem a questão que esses órfãos vão receber um salário mínimo. Só que eu penso, o que é um salário para uma vida de uma criança que não vai mais ter mãe nem pai? Eu acho que de todo o contexto de violência doméstica, essa é a parte que mais me choca, que dói na alma. É uma questão que muitos não pensam, e eu não sei o que passa na cabeça desses agressores, que não têm o zelo pelo filho, por uma criança que vai ser criada pela família e não vai ser da mesma forma, ou até mesmo vai para instituições e não vai ter o contato com nenhum familiar mais. Então, eu penso que isso afirma muito mais essa questão educação de homens. O foco, grupos reflexivos, focar muito nisso, não somente grupos reflexivos, porque é o menor potencial ofensivo, os crimes que os homens vão para esses grupos, e sim, lá dentro dos presídios também termos políticas públicas para conversar com esses homens e mostrar para eles, porque não há grupo reflexivo para um maior potencial ofensivo, que é aonde vai acontecer o feminicídio, porque o feminicídio não é de uma hora para outra, ele começa com uma violência psicológica, com uma violência física, com violência patrimonial, até chegar no feminicídio. Então, muitos agressores não vão passar por um grupo reflexivo. Então, mais do que nunca, educação para os homens. E aqui, Tati, eu fico pensando, né, como que uma criança se cria, o psicológico de uma criança, né, que perde a sua mãe de uma forma tão violenta, porque foi o pai, né, às vezes um namorado, mas enfim, e a estrutura dessa criança, né, o psicológico, a estrutura, a base que essa criança hoje vai passar a não ter, porque, né, quando tinha mãe, e aqui eu falo mesmo a criança, a família tendo dinheiro, que é o caso desse do que matou os 2 filhos, né? São famílias de posses que têm dinheiro, mas eles não têm mais a mãe. E também não tem mais o pai, porque também se matou. Quer dizer, agora eles morreram, né, no caso. Como é que fica a mãe? A mãe dessas crianças. O psicológico, ela tem condições, mas não tem os filhos, né? Eu troquei ali, mas é... Então, a gente também vê, assim, que é muito duro para uma mãe isso, né? Passar por esse tipo de situação, eu acho que é muito difícil. E eu vou te dizer assim, ó, eu perdi a minha mãe, eu tinha 3 anos, tá? E mesmo a minha mãe, né, foi câncer, e a gente crescer sem uma mãe do lado, a estabilidade, saber aquele carinho de mãe, é difícil. Hoje eu tenho 48 anos e sinto muita saudade, gostaria muito de estar com a minha mãe. Então, tu imagina uma criança, né, que simplesmente
não tem mais a sua mãe porque o pai, o namorado tirou a vida. E imagina essa mãe que, além de tudo isso que ela passou, ela ainda está sendo ameaçada de morte pela internet, né? Porque eu estava lendo que ela estava sendo ameaçada, que ela também tinha que morrer, que ela não merecia estar viva, sabe? Imagina que situação, né? É muito triste isso. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, né? Eu acho que esse tipo de violência, ele retrata um recorte que é necessário a gente fazer, que é o ódio pelas mulheres. Quando um homem, ele mata seus filhos como uma forma de violentar uma mulher, ele extrapola qualquer racionalidade. E aí a gente precisaria de muitos programas, Daniela, para a gente pensar quais são essas engrenagens da nossa sociedade que desenvolvem esse ódio em relação às mulheres. E a gente pode falar da violência vicária, a gente pode estar falando também da forma, né? Como a gente tem visto a violência numa questão de progressão no sentido do ato em si, em relação às mulheres. Quais são as regiões em que as mulheres são atacadas e por quê? E aí a vereadora Daia poderia nos falar muito mais dentro da área dela. Mas é um ódio, uma incapacidade de lidar com a sua masculinidade. Né? Então, eu acho que esse é a grande questão para a nossa sociedade. Que tipo de homens, quais são, o que os homens têm vivido e que tem lhe causado esse, que não deixa de ser um sofrimento, porque eu, por mais repulsa que possa ter contra qualquer ato de violência, eu não tenho dúvida nenhuma que quem comete um crime é alguém que extrapolou a possibilidade da racionalidade e do bem viver. Então, é necessário a gente pensar em todos os aspectos da nossa sociedade. O que nós estamos, como é que os nossos homens estão lidando com a sua masculinidade e como é que a gente vai lidar com isso? Como é que os homens vão se dar conta no sentido assim de lidar com esse sentimento das mulheres ascendendo ao poder, das mulheres estando com a sua independência econômica, das mulheres estarem buscando uma maior formação, enfim, da gente estar buscando essa equidade. Então, é o desafio. E eu comentei dos órfãos, não finalizei a questão da violência vicária, aquela mãe enlutada. Então, o que eu digo, eu acho que de todas as violências contra as mulheres, a pior delas é a violência vicária. Sem dúvida. Quando ela perde aquele filho, ela já perde a vida dela. Meu Deus. Então, esse o feminicídio, para mim, deixou de ser a forma mais extrema. Mas a violência vicária, sim, é a forma mais extrema de violência contra a mulher. Bom, queria agradecer muito a presença de vocês e dizer que certamente ao longo do ano teremos mais esses bate-papos, porque são muito necessários. E queria que vocês deixassem, né, uma mensagem para as nossas mulheres que hoje estão em um relacionamento abusivo, que sofreram algum tipo de violência, que não só precisa ser dos seus companheiros, mas que podem ser dos filhos, dos superiores, de homens na rua, mas deixar uma mensagem de esperança também para essas mulheres, para que a gente possa reduzir esses índices aqui no nosso estado. Bom, eu quero deixar uma palavra que nenhuma mulher pode deixar de ter a sua liberdade por causa de qualquer pessoa do convívio dela, de qualquer homem, de pai, de filho, de companheiro, de namorado. Que ela coloque a liberdade dela, a saúde mental dela em primeiro lugar e que estamos aqui para o que precisarem de um acolhimento, de uma orientação. Muitas mulheres também não sabem que estão passando por violência doméstica, que um puxão de cabelo é uma lesão corporal. Então, vem até os nossos gabinetes ou a Procuradoria da Mulher, estaremos aqui sempre para acolher, para escutar vocês. Eu também quero dizer que
Nunca percam a coragem, a esperança de que as coisas, de que a vida, ela pode sim mudar e que depende de cada um de nós mulheres, a mudança que nós queremos. E colocar a Procuradoria da Mulher também à disposição para quem está sofrendo algum tipo, né, de situação de violência, que procure aqui a Procuradoria da Mulher, onde vai ser recebida com muito amor, com muito carinho. Nós estaremos tentando ajudar de alguma forma para que tu consiga sair de onde tu está, dessa dor, desse sofrimento. Então, contem aqui com a bancada feminina desta casa. Vocês não estão sozinhas. Eu estou falando diretamente para as mulheres que podem estar nos assistindo e que muitas vezes estão passando por algum tipo de violência e não têm coragem de denunciar. Se tu não tem coragem de denunciar, vem aqui falar com a gente. Com certeza nós vamos estar aqui te auxiliando para que aconteça o melhor para a tua vida. Vereadora Deza, vereadora Daia, as palavras dela, e eu quero trazer um outro desafio, que nós, que tenhamos um olhar solidário entre nós mulheres, né? Hoje eu tô com uma camiseta que diz uma sobe e puxa a outra, que para nós que não estejamos sofrendo ou que não nos reconhecemos como vítimas de qualquer violência, possamos olhar no nosso entorno, nas nossas relações, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas relações de amizade, para que a gente reconheça e que a gente se olhe enquanto mulher, né? Eu sempre digo, os homens, eles têm as suas ferramentas, o esporte, o bar, e eles se organizam. E nós, mulheres, também precisamos nos olhar enquanto mulheres e que as nossas diferenças, elas não sejam um divisor, mas que elas sirvam para que a gente possa nos reconhecer. Então, assim, vamos dar uma olhadinha no nosso entorno, nas nossas mulheres, da nossa convivência, e vamos estender a mão, vamos estabelecer uma rede de apoio para que a gente possa avançar no bem viver, né? A gente quer viver, a gente quer se manter viva, a gente quer viver bem. E é um compromisso das 3 mulheres vereadoras e de muita gente aí na sociedade para que a gente faça esse acolhimento e esse olhar generoso entre nós, né, enquanto mulheres. Tá certo, muito obrigada, vereadoras. A violência contra as mulheres não é um problema individual, é uma questão social que exige compromisso do poder público, da justiça e de toda a sociedade. Enfrentar o feminicídio passa por prevenção, educação, políticas públicas e fortalecimento da rede de proteção. E o Centro de Referência da Mulher, o tema central aqui da nossa conversa, representa justamente isso, um espaço de acolhimento, orientação e garantia de direitos para mulheres em situação de vulnerabilidade. Se você ou alguém que você conhece está passando por uma situação de violência, procure ajuda, Disque 180. Denunciar é um passo importante para romper o ciclo de violência. Por elas fica por aqui, recebemos hoje as vereadoras Daia Ranich, Luciana Martins e Deza Guerreiro, procuradora especial da Mulher da Casa. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.